paz a todas as irmãs e irmãos que estão nos assistindo. Nós estamos dando continuidade ao estudo panorâmico, já estamos no Novo Testamento, na carta aos Efésios. E antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer uma oração ao Senhor. Sim, Pai, nós te damos graças por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos pregando, expondo a Tua palavra, que o Senhor nos conduza, nos dirija, e que a Sua palavra seja vida para nós, porque o Senhor mesmo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da Tua boca. Então cremos, ó Pai, que a Sua palavra nos alimenta, e é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, amados, então, dando início já ao estudo da nossa carta de hoje, que é a carta aos Efésios, bom, o autor dessa carta foi o apóstolo Paulo. Então não existe muita divergência com relação a isso, até pelo estilo de Paulo, pela forma como foi escrita a carta, pelo tipo de mensagem, o conteúdo da carta, os assuntos abordados. Então tem tudo a ver com o estilo realmente do apóstolo Paulo. A data que foi escrita esta carta está em torno de 58 a 63 depois de Cristo. Então a grande parte das cartas de Paulo, a maioria das cartas dele foram escritas mais ou menos dentro desse período, né? E essa carta, especificamente, juntamente com Colossenses, Filipenses e Filemão, foram escritas na prisão. São chamadas cartas da prisão. Na prisão, qual prisão? Que Paulo ficou na prisão em Roma, que é relatado ali no capítulo 28 do livro de Atos. Naquela prisão, então, é muito provável, né? A gente sempre fala, irmãos, muito provável, porque como existem controvérsias, alguns estudiosos pensam de uma maneira e outros de outra, mas a grande maioria acredita que a carta foi escrita nesse período, de 58 a 63, nessa ocasião que Paulo ficou preso ali em Roma. Então ele escreveu essas 4 cartas, como nós já falamos, e inclusive a carta de Efésios e a carta aos Colossenses, os irmãos percebem, quando lerem a carta aos Colossenses, vão perceber uma grande semelhança entre as duas cartas. A carta escrita à igreja em Éfeso e a carta escrita à igreja aos Colossenses. Por quê? Porque provavelmente Paulo escreveu essas cartas de forma simultânea, por causa da similaridade. Muitos textos que aparecem uma, aparecem outra, o estilo da carta, a gente até se confunde, que é até chamada, essas duas cartas são chamadas de carta irmã. Mas existe uma curiosidade também nessa carta aos Efésios, no versículo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Essa expressão, que estão em Éfeso, ela não aparece em muitos manuscritos. Alguns manuscritos omitem essa parte, que estão em Éfeso, e termina e fiéis em Cristo Jesus, e para aí, e não fala o destino dessa carta. Então, por isso, muitos irmãos consideram essa carta uma carta circular, que na verdade Paulo não escreveu realmente para a igreja em Éfeso. Ele escreveu para as igrejas daquela região, era uma carta circular que deveria ser lida por todos os irmãos ali daquela região da Ásia, né? Então, isso é entendido dessa maneira, porque Paulo não faz nenhuma menção, nenhum cumprimento específico a ninguém, como ele normalmente faz nas suas outras cartas. Ele já entra nos assuntos, sauda de uma forma geral, mas não faz uma saudação específica ou mencionando alguém daquela igreja a qual ele está mandando a carta. Então, alguns acreditam que essa carta não tenha sido escrita diretamente para a igreja de Éfeso, mesmo que com o objetivo de ser lida em outros lugares, mas já foi escrita com esse objetivo, que fosse uma carta circular. E há alguns também que falam que essa carta foi escrita aos Laodicenses. Existem alguns manuscritos que onde está escrito Éfeso, está escrito aos fiéis em Laodiceia. Então existe essa pequena, não seria bem uma controvérsia, mas alguns veem dessa maneira, outros de outra, mas nada disso vai tirar a inspiração da carta. Qual o tema central, irmãos? O tema central da carta de Paulo à igreja, a carta de Paulo à igreja em Éfeso. Qual o tema central? Como nós dissemos, a carta de Paulo a Éfeso e a carta de Paulo aos Colossenses, ela tem uma similaridade, tá? E em termos de texto, em termos de assunto, só que Paulo, ele aborda em Éfeso
a questão da igreja, a igreja como corpo de Cristo. Tá? Então, aí, na leitura do texto, nós vamos perceber que Paulo está sempre abordando, sempre focando a questão da igreja como corpo de Cristo. Já em Colossenses, Paulo ele vai focar mais como Cristo, o cabeça desse corpo. Então, nós percebemos que em Éfeso ele aborda a igreja como corpo, e em Colossenses, quando estivermos estudando, ele vai abordar a Cristo como cabeça desta igreja. E essa igreja em Éfeso, uma vez que a gente entenda que foi escrita diretamente para Éfeso, essa igreja é a mesma igreja de Éfeso que é citada lá no Apocalipse, lá nas 7 igrejas do Apocalipse. Inclusive, Éfeso é a primeira igreja a ser citada por Paulo lá em Apocalipse. E nós percebemos que essa carta de Paulo é considerada uma das cartas mais profundas em questões teológicas e doutrinárias, na abordagem da justificação pela fé e outros temas fundamentais da fé cristã. E nós percebemos que essa igreja era uma igreja realmente muito apegada a questões doutrinárias, a questões teológicas, tanto lá quando é escrito no Apocalipse, quando a carta é escrita por João, lá no Apocalipse, a igreja de Éfeso, ele fala que eles não suportavam os homens maus, que eles consideraram mentirosos aqueles que se diziam apóstolos e não eram, que ele reconhecia as suas obras, mas tinha uma coisa contra essa igreja. E o que é que Deus, o Senhor Jesus, tinha contra essa igreja? Apesar de ser uma igreja aparentemente modelo, uma igreja aparentemente que funcionava corretamente, que funcionava redondo, né, como nós poderíamos dizer hoje, mas ela tinha uma coisa que era essencial, que estava faltando naquela igreja. E o Senhor mesmo que repreende: olha, eu tenho contra ti que vocês abandonaram o primeiro amor. Então, se a gente lê as especificações da igreja, as qualidades dessa igreja de Éfeso, então qualquer um de nós dificilmente ia haver problema nessa igreja. Uma igreja que resistia às pessoas maus, uma pessoa que se chegava na igreja falando que era apóstolo, ela sabia distinguir ou diferenciar se a pessoa era um apóstolo mesmo ou não. Ela conhecia as credenciais de um apóstolo, era uma igreja operante, pregava, estava praticamente cumprindo aquilo que nós chamaríamos hoje das boas obras, porém, aquilo que é essencial, que era o amor, o relacionamento com o Senhor, já tinha se perdido. Então, isso é uma advertência para nós, irmãos. É uma grande advertência para nós, porque talvez eles tivessem já um grande respeito pelo Senhor, aparentavam um grande compromisso, porém, aquele amor do princípio, aquele amor puro e simples do princípio, já havia se perdido no meio dos irmãos. Então a gente pode comparar essa igreja de Éfeso que nem um casamento. As pessoas se casam, se amam, vão para o altar, fazem aqueles votos: vou te amar para sempre e tal, na alegria, na tristeza, na morte. Então faz todos aqueles votos, mas com o passar do tempo, aquele amor do início pode se tornar um simples respeito. E tem muitos casamentos, talvez os irmãos conheçam algum, que as pessoas estão juntas simplesmente por se respeitam, não se amam mais. Não falam declaradamente um para o outro, mas eles sabem no coração que já não tem aquele amor do início. E eu acredito que era exatamente isso que estava acontecendo com a igreja de Éfeso. Lá no início, talvez aqui quando Paulo escreveu, existia um amor verdadeiro, um amor forte, fervendo no coração desses irmãos, e eles faziam tudo aquilo que eles faziam, mas motivados pelo amor. Mas agora eles estavam fazendo todas as coisas certas, como uma pessoa no casamento, mantendo a casa em ordem, cuidando dos filhos, pagando as suas contas, sendo responsável, porém a motivação já não é aquele amor inicial, mas talvez um respeito ou qualquer outro motivo, menos o amor. Então, isso é uma palavra de advertência para que a gente possa estar sempre servindo ao Senhor, como diz o Salmo 100, mas com alegria. A motivação nossa para servir ao Senhor e fazer as coisas para o Senhor sempre tem que ser amor e ser feito com alegria. Indo lá, irmãos, lá para o capítulo 1 da carta aos Efésios, né? Lá no capítulo 1, Paulo ele já começa a fazer uma descrição bem clara, bem detalhada, né? Uma exposição, melhor dizendo, bem detalhada sobre
a situação hoje do gentil, o gentil convertido em relação ao judeu. Nós vamos perceber que Paulo está sempre batendo nessa tecla, que para nós hoje pode ser uma coisa que não tenha muita importância, mas o princípio é importante nós atentarmos para o princípio. Então o problema deles lá qual era? O judeu sempre se achava superior ao gentil, e para o judeu era muito complicado e difícil entender que hoje um gentil convertido a Cristo tinha o mesmo direito, estava em pé de igualdade com um judeu. Então nós já, quando estudamos lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que o próprio Pedro tinha essa dificuldade. Eu vou até ler esse texto, que é Atos capítulo 10, em Atos capítulo 10, versículos 28, de 28 em diante, foi quando Paulo chegou na casa de Cornélio, né? Ele teve aquela visão daqueles animais, Pedro, né? Teve aquela visão dos animais, e ele viu aquele objeto parecido a um lençol descendo do céu, cheio de animais impuros, e o Senhor falando para ele, mate e come. E ele falou, olha, eu nunca comi coisa como imunda. Depois a gente entende que aquilo era uma sombra, né? Como nós já aprendemos que muitas coisas do Velho Testamento são sombras e figuras daquilo que haveria de vir. E aqueles animais imundos que Pedro viu naquele lençol nada mais era do que os gentios que agora seriam aceitos por Deus, né? E aí quando ele foi na casa desse Cornélio, que era um gentil, um centurião, que havia mandado chamá-lo para que pudesse pregar a palavra para ele, quando ele chegou na casa desses gentios, que não tinha só o Cornélio, tinha a família toda, muita gente na casa, olha como Pedro entra, e olha como ele entra na casa desse gentil e o que ele diz. Nós já falamos isso, mas vamos dar um destaque agora. Então é Atos capítulo 10, 28 em diante, diz assim, Elias explicou, vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Então Pedro, quando chegou na casa desse Cornélio, que era o gentil, ele já chegou falando assim, olha, vocês sabem que não é correto eu vir na casa de vocês, nem para tomar um cafezinho rápido, nem para tomar um copinho de água na porta. Nós somos proibidos pela nossa lei, mas Deus me revelou. Aqui não é só, irmão, Deus me mostrou. Essa palavra revelou aqui que Pedro usa, no original é a mesma palavra usada por João lá no Apocalipse. Os irmãos lembram que a palavra, que o livro de Apocalipse começa assim, a revelação de Jesus Cristo. Então, essa revelação é uma coisa muito mais do que simplesmente você entender e mostrar. Deus teve o que a palavra revelação, que no grego é apocalipse, né? Significa rasgar o véu, significa abrir o véu, melhor dizer, não rasgar, mas abrir o véu, quer dizer, é descortinar. É uma coisa que estava escondida atrás de um véu, e o véu foi aberto para a pessoa ver o que estava do outro lado, para ver o que estava escondido atrás daquele véu. Então, quando Pedro usa essa palavra que Deus me revelou, é que ele entendeu, mas não é uma coisa que para ele estava totalmente escura, era totalmente obscura. Ele jamais iria enxergar isso pelo seu esforço humano. É isso que ele quer dizer. Quando Paulo usa, olha, o Senhor Jesus me revelou que agora o Evangelho é para os gentios, essa palavra, quando eles usam, é uma coisa que jamais nós iríamos ver pelo nosso próprio esforço humano, ou pela nossa pesquisa, pelo nosso estudo. Não, é Deus que tinha que nos revelar. Era um mistério, era uma coisa que estava escondida. Só Deus podia me mostrar isso. Então Pedro jamais viria isso por si mesmo, ainda que fosse um apóstolo, até porque quando Deus revelou isso para ele, já tinha passado mais de 10 anos que eles já estavam pregando o Evangelho, e ele ainda tinha essa dificuldade. E lá no 34 do livro de Atos, né? Capítulo 10, versículo 34, diz assim, diante disto, Pedro começou a compartilhar, agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Isso para um judeu, irmãos, era muito importante, porque agora Pedro estava reconhecendo que a salvação não era só para eles, para os judeus, que agora a salvação era para todos. E não era simplesmente o judeu, era os favoritos de Deus, e Deus deu uma colher de chá para os gentios. Não, todos agora estavam em pé de igualdade. Todos tinham o mesmo direito às promessas, tinham o mesmo direito à herança, e todos agora fazem parte do corpo de Cristo de forma igualitária, de forma igual.
E continuando no capítulo 1, lá, do livro de Efésios, voltando lá para a carta, né? Não o livro, a carta aos Efésios, no capítulo 1, nós vamos perceber dois pronomes que são muito importantes de nós observarmos. Lá no versículo 12, Paulo vem fazendo a sua exposição, e lá no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Aqui ele usa esse pronome nós. A quem ele está se referindo? Então, Paulo aqui, quando ele fala nós, nesse texto, ele está se referindo especificamente aos judeus. Que nós, os judeus, que primeiramente esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Mas no 13, ele já não usa nós, mas ele usa vós. Que ele diz assim: nele, ou seja, em Cristo, igualmente vós, ou seja, vocês os gentios, assim como nós os judeus, tendo ouvido a palavra da verdade, porque assim como um gentio precisou ouvir a palavra da verdade para se converter, um judeu também vai ter que ouvir a palavra da verdade. O simples fato dele ser judeu, ser da descendência de Abraão, isso não garante absolutamente nada. Ele vai precisar crer em Jesus Cristo e se converter a Cristo para receber a salvação como qualquer pessoa. Porque só existe um tipo de salvação, que é a salvação pela fé em Jesus Cristo. Por que essa ênfase? Porque hoje existe uma certa coisa, parece que o judeu, ainda hoje, alguns irmãos, entre nós os cristãos, ainda acham que existe uma diferenciação de salvação para o judeu é salvo de uma forma diferenciada. Não. Pode até existir um propósito específico de Deus para o povo judeu, mas em termos de salvação, isso é igual para todos. Só existe uma forma de salvação, crendo pela fé naquilo que Jesus Cristo fez por todos nós. Então hoje nós estamos, como já falamos, em pé de igualdade. Então quando Paulo usa nós aqui, ele está normalmente se referindo aos judeus, e vós está se referindo aos gentios, dizendo que todos nós estamos em pé de igualdade. Uma outra curiosidade que temos aqui no livro de Efésios, no capítulo 1 ainda, é que do versículo 3 até o versículo 14 é um parágrafo só. Paulo ele começa a falar da salvação em Cristo, que o Senhor está nas regiões celestiais, e depois ele começa a fazer uma digressão. É como se ele abrisse um parêntese e começa a fazer elogios sobre elogios, assim, como se estivesse faltando palavras para que Paulo pudesse exaltar a glória de Deus. Então esse texto, esse trecho, esse bloco do versículo 3 do capítulo 1 até o 14 é chamado o grande parágrafo, porque Paulo no original não tem ponto. Ele começa a frase e não pontua. E só vai for o ponto final lá no versículo 14. Na nossa tradução você vai ver ponto, mas no original nós não temos pontos. É um parágrafo só. E ele usa uma expressão também aqui no versículo 10 do capítulo 1 de Efésios, que diz assim: isto é, de convergir em Cristo tudo quanto existe, tanto os elementos que estão no céu como os que estão na terra, e na dispensação da plenitude dos tempos. Então essa expressão convergir é uma expressão muito importante, que a morte de Cristo, irmão, não resolveu, não que isso seja uma coisa pequena, apenas a questão da queda do homem. Que quando o homem morreu, ele praticamente ele bagunçou todo o sistema. Toda a criação de Deus foi afetada com o pecado do homem. Não foi apenas afetado a nossa natureza, e nós nos tornamos inimigos de Deus, mas tudo foi afetado. Toda a ordem do universo, da natureza, foi afetada com a queda do homem. Então, a morte de Jesus, além de nos reconciliar com Deus, ainda ele fez com que todas as coisas se ajustassem. Então, por isso que ele usa essa palavra convergir. Quer dizer, agora em Cristo Jesus, tudo foi juntado e foi colocado debaixo do seu poderio, e ele agora é o cabeça de todas as coisas, não só dos homens, não só dos seres humanos, mas também de toda a natureza, porque a morte dele também salvou todo o universo. Ele fez o convergir aqui no sentido dele conseguiu juntar, e agora ele retomou o comando de toda a terra, do homem, de todo o universo. Indo agora lá para o capítulo 2, irmãos, o apóstolo começa o texto dizendo assim, que ele vos concedeu, 2:1, ele vos concedeu vida,
estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Então ele começa a fazer uma descrição de como estava o homem antes de conhecer a Cristo. Estava morto nos seus delitos, nos seus pecados, estava seguindo o curso desse mundo tenebroso, andando em desobediência, sendo inimigo de Deus, sendo dirigido pelas hostes do mal. Então Paulo faz uma descrição de como era o estado do homem antes de conhecer ao Senhor. Então a conversão faz com o quê? Faz com que você deixe esse sistema natural, esse sistema maligno, né? Essa forma maligna de andar. Você sai debaixo da obediência de Satanás e passa para a obediência a Deus. Então, irmãos, a conversão não é uma mudança de religião. Isso é muito importante a gente entender. Que hoje a gente pensa que você se converte, eu mudei de igreja. Não, conversão não tem nada a ver com mudança de religião, ou mudança de denominação, ou qualquer tipo de mudança. Conversão tem que ver com mudança de senhor. Você era servo de um senhor maligno, que é o diabo, e a conversão você se tornou servo de Jesus Cristo, que é o bom senhor, ou bom pastor. Então, conversão realmente é mudança de senhor, e não apenas de religião, e nós podemos ver isso bem claramente aqui no texto de 1 a 7 do capítulo 2. E lá já indo para o versículo 8 do capítulo 2, então é importante esse detalhe, também a questão da graça, da salvação pela graça. Lá no capítulo 2, versículo 8, é um texto muito conhecido, né, que diz assim: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E no 9, não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Então existe uma discussão teológica muito grande em relação a esse texto. Qual que é a discussão e qual é a divergência? Nós somos salvos pela graça e por meio da fé. Então existe uma ala que diz: não, Deus nos deu graça e Deus nos deu fé para que nós pudéssemos voltar a Ele, porque nós não tínhamos condição de crer em Deus, porque na queda, alguns que creem assim, que na queda o homem foi desprovido de fé também. Então, para que Deus nos salve, Ele tem que nos dar graça e também fé para que nós possamos crer nele. Então, aí, como muitos creem na questão da predestinação, na doutrina da predestinação, não vamos poder entrar com detalhes. Se os irmãos tiverem dúvida nessa questão, nesse primeiro momento a gente vai ter que conversar em particular para aqueles que se interessarem pelo assunto, mas de uma forma muito superficial, aqueles que creem na predestinação creem assim: Deus escolheu algumas pessoas e para essas pessoas Ele vai dar graça e vai dar fé. Então, uma vez que essa pessoa recebeu essa graça de Deus e essa fé, ele não vai resistir e vai se converter a Cristo, querendo ele ou não, porque Deus o predeterminou que fosse assim. E para aquelas pessoas que Deus não deu graça e não deu fé, eles vão morrer nos seus próprios pecados. Para algumas pessoas isso pode ser muito normal, porque mostra a soberania de Deus, mas para uma outra ala ou para alguns irmãos isso pode se tornar um absurdo. Então, por causa desse texto, então existe essa interpretação, que se Deus nós somos salvos pela graça sim, e por meio da fé. Então, quer dizer, Deus nos deu graça e Deus nos deu fé. A graça, irmãos, realmente é uma obra divina. A graça nada mais é do que Deus nos receber sem esperar de mim nenhum tipo de mérito, nenhum tipo de merecimento. Então, graça realmente é isso. Eu não merecia, por mais que eu andasse em santidade, ainda que eu fosse um Jó, um homem justo, temente a Deus, que me desviava do mal, ainda que eu fosse um Jó, eu precisaria da graça de Deus, porque em Adão realmente a nossa natureza foi corrompida, nós pecamos e nós nos tornamos totalmente separados de Deus. Então é necessário que Deus nos favorecesse com a sua graça ou com a sua misericórdia para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele novamente. Mas aí entra a questão da fé. Tudo bem, a graça está à minha disposição. E como que eu tenho acesso a essa graça? Como eu me aproximo dessa graça? Através da fé. Então existe uma outra ala que fala: não, a graça é de Deus, é uma obra totalmente de Deus. A fé também é uma obra de Deus, é Deus que nos dá a fé, só que a fé Deus dá a todos os homens. Todos os homens, a todos os homens foi disponibilizado a fé, para que ele possa escolher receber essa graça ou não. Então, a queda do homem não afetou a sua fé.
ou seja, o seu direito de crer em Deus. Ele ficou separado de Deus, mas ele não perdeu o direito de retornar para Deus. Isso Deus deixou com ele. Eu estou mostrando para os irmãos as duas posições. Se não ficou claro, os irmãos podem nos procurar. Mas então a graça é uma obra de Deus, a fé é uma obra de Deus, porque foi Deus que deixou essa prerrogativa para o homem, disponibilizou isso para o homem, e se ele quisesse retornar para Deus, ele pode retornar. E para a gente fundamentar esse argumento, vamos lá talvez eu nem leia, mas se os irmãos quiserem acompanhar em casa, lá no livro de Levíticos, no livro de Números, capítulo 21, de 4 a 8, nós temos aquele episódio da serpente, daquelas serpentes abrasadoras no deserto. O povo de Deus, isso está registrado em Números 21, de 4 a 8, o povo de Israel, eles começaram a murmurar contra Deus, e de repente começou a aparecer ali no deserto serpentes abrasadoras, e começou a morder o povo. E quem era mordido por aquela serpente morria. Aí o povo ficou desesperado, clamando ao Senhor. Aí Deus orientou a Moisés que levantasse uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse para aquela serpente de bronze era curado. Então os irmãos lembram desse episódio. Então vamos guardar esse episódio aí. Só que existe uma outra referência a essa, porque essa serpente, o que era essa serpente de bronze? Era uma sombra também daquilo que havia de vir. Essa serpente de bronze, que todo aquele que olhasse para ela era curado, estava apontando para Jesus Cristo. A gente percebe isso aonde? Lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 3, isso aí é bom que eu dei uma lida para o raciocínio ficar mais claro. João, capítulo 3, o versículo 14 e 15 diz assim, nós falamos lá da serpente de bronze que apareceu, que é das serpentes, né? Não era uma só, eram várias, que apareceu no deserto lá para morder o povo que estava murmurando, e aí Moisés levantou uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse para aquela serpente de bronze era curado. E olha lá em João 3,14 o que é que diz. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então aquela serpente de bronze era uma sombra apontando para Jesus Cristo, que é a verdadeira, vamos dizer, a verdadeira serpente que realmente nos traz a salvação. Serpente no sentido daquele que vai nos trazer a cura. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, fazendo um raciocínio simples, uma pessoa era mordida pela serpente lá no deserto. Moisés levantou a serpente de bronze. Para uma pessoa ser curada, o que ela precisava fazer? Ela precisava olhar para aquela serpente para que ela fosse curada. Se ela não olhasse, irmãos, para aquela serpente, ela não seria curada. A ordem não era para adorar a serpente, viu? Porque essa serpente foi adorada depois, 700 anos depois, Ezequias teve que destruir essa serpente. Deram até um nome para ela, Neustã. Mas ela foi levantada com um objetivo. Aquele que tivesse sido mordido, olhasse para aquela serpente, era curado. Se a pessoa achasse, não, eu não vou olhar para a serpente, eu vou dar um jeitinho, vou passar um remédio, tomar uns antibióticos, ela ia morrer, porque a ordem era olhar para a serpente. E o olhar para a serpente era a responsabilidade de quem foi mordido, era a vontade daquele que foi mordido. Ele podia olhar e não olhar. E na questão de Cristo é a mesma coisa. A Bíblia fala que assim como a serpente foi levantada no deserto, Cristo foi levantado no Calvário, e todo aquele que crê em Jesus Cristo é salvo. E esse crer em Jesus Cristo está relacionado ao olhar. Assim como as pessoas olhavam para a serpente por sua própria vontade e responsabilidade pessoal e era curado, hoje aquele que crê em Jesus Cristo, ou seja, aquele que olha para Cristo com fé, que deseja olhar para Cristo, que voluntariamente olha para Cristo, que tem a responsabilidade de olhar para Cristo, também será salvo. Amém, irmãos? Então, dando continuidade, lá na continuação do versículo, então Paulo fala que Paulo está sempre enfatizando a questão da salvação pela fé. Nós somos salvos pela fé, e no versículo 10, ele fala assim, no versículo 10 do capítulo 2 de Efésios, diz assim, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que praticássemos hoje. Por que eu estou também destacando esse texto? Porque existe
durante um período da história, principalmente na época da Reforma, uma discussão muito grande, que o que Paulo escrevia contrariava Tiago, o que Tiago escrevia contrariava Paulo. Porque Paulo falou que a salvação é pela fé. E Tiago falou, mostra-me a tua fé, mostra-me as tuas obras sem fé, que eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. Paulo fala que Abraão foi salvo pela fé, mas Tiago fala que Abraão foi salvo através das obras de Abraão, ele demonstrou a sua fé. Então parece que havia uma aparente contradição entre Tiago e Paulo. Lutero teve um grande problema com isso aí. Eu não sei se ele, acho que eu acredito que no final da sua vida, até o final da sua vida, ele deve ter entendido, ter tido mais clareza do texto. Mas por um período da vida de Lutero, ele achava que Tiago estava contrariando a Paulo, e ele nem queria traduzir a carta de Tiago. Ele achava, por exemplo, a carta de Tiago e a carta de Provérbios eram duas cartas que ele considerava palha. Ele não iria nem traduzir para o alemão. Aí depois ele acabou traduzindo, sim, mas aparentemente, principalmente Tiago, meio a contragosto. Tanto é que ele chamava a carta de Tiago de carta de espada de palha. Ele falou, como que eu posso enfrentar Roma, ou seja, a igreja católica da época, né? Como que eu posso enfrentar Roma com uma espada de palha? Porque é tudo isso que eles estão falando, que a salvação, eu preciso de obras para ser salvo. Eu vou falar que, se eu usar a carta de Tiago, é uma espada de palha, eu vou estar confirmando aquilo que eles vêm falando. E a salvação é pela fé. Mas, na verdade, não existe contradição nenhuma nisso aí. O que existe são dois lados da mesma moeda. Eu preciso de fé e preciso de obras. Só que as obras são consequências da minha fé. Uma vez que eu crio verdadeiramente em Cristo, então, espontaneamente, ou vou até dizer automaticamente, eu vou praticar boas obras. Se eu realmente estou dizendo que eu recebi a Cristo, que eu me converti a Cristo, então, espontaneamente, eu vou praticar boas obras. Eu vou fazer aquilo que Cristo fez. Eu vou andar como Cristo andou. Isso é uma coisa espontânea. Então, uma coisa vai dar sequência à outra. Uma coisa vai completar a outra, melhor dizendo. Então, na verdade, são dois lados da mesma moeda. E o mesmo Paulo que fala que nós somos justificados pela fé, no versículo 10 ele fala que nós somos salvos, ou seja, somos justificados pela fé, fomos salvos por Cristo, recebemos a graça do nosso Senhor Jesus para as boas obras, para realizar as boas obras. Eu não me converti a Cristo simplesmente para me ficar, só para falar que eu sou uma nova criatura. Tudo bem, você é uma nova criatura, e aí? Você está aqui na terra ainda, como que você vai agir? Então, eu vou ter que agir como essa nova criatura que eu estou dizendo que eu sou. Então, eu vou ter que andar em amor, vou ter que andar em boas obras, vou ter que perdoar, eu vou ter que assumir os meus compromissos, eu vou ter que ser uma pessoa de palavra, vou ter que ser uma pessoa justa, e por aí vai. Mas não porque isso vai me garantir alguma coisa, mas por causa da transformação que houve no meu interior, hoje eu não vou conseguir viver de outra maneira, a não ser fazendo aquilo que é a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, ou andar em amor, ou andar em boas obras, nada mais é do que andar em amor. Entendeu? Então, quando eu dou uma ajuda financeira para algum irmão, ou para o meu próximo, eu tenho que fazer isso sempre motivado pelo amor, porque Jesus me salvou para isso, para me fazer a vontade dele, para fazer aquilo que agrada a Deus. Bom, amados, indo lá para o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13, do capítulo 3, Paulo ele vai novamente reforçar essa questão que hoje tanto o judeu como o gentil estão em pé de igualdade, e Paulo usa aquela palavra que Pedro usou lá no livro de Atos, aqui no versículo 3. Eu vou ler do Efésios de 1 até o 3 para dar mais sentido. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, porque ele escreveu essa carta numa prisão, prisioneiro de Cristo, Jesus, por amor de vós, não judeus. Lembra que eu falei lá que toda vez que ele usa a vós, ele está se referindo aos não judeus? Então, aqui esse vós, ele está se referindo a judeus. Ele falou, olha, eu estou preso por causa de vocês, eu não estou preso por causa da minha nação. Eu estou preso porque eu estou fazendo uma coisa que inclusive a minha nação não concorda, que é pregar o evangelho para vocês. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus. Então Paulo falou, olha, eu estou preso aqui porque eu estou pregando o evangelho para gentios. Eu poderia estar pregando para judeu e estar ali com o meu povo, com o meu grupinho, e está tudo certo. Então, se vocês estão entendendo a graça de Deus, então vocês têm que entender que é por essa razão que eu estou passando por todas essas tribulações.
repetindo o 2, né? Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação, que é aquela palavra, quer dizer, Deus tirou o véu, Deus descortinou para mim as coisas, me foi manifestado o mistério, conforme já vos escrevi acima de forma resumida. Então Paulo falou, olha, existia um mistério, uma coisa que eu não poderia ver por mim mesmo, assim como Pedro também não podia ver que agora o evangelho era para todos. Então Paulo tinha o mesmo dilema, que Paulo também era judeu, mas Paulo falou, mas Deus me revelou esse mistério. E qual era o mistério? Que hoje gentios e judeus estão em pé de igualdade, e todos têm acesso à mesma graça e todos têm direito à mesma herança. E só que muitas vezes isso, irmãos, para nós é uma coisa ainda muito superficial, tá? Porque lá no versículo 14 do capítulo 3, por causa dessa revelação que Paulo teve, e Pedro e os demais apóstolos, que agora a salvação é para todos, que toda a terra tem direito, tem acesso a Deus, que hoje Deus ele abriu as janelas do céu e as portas do céu para que todos tivessem acesso, e todo aquele que olhar para Jesus Cristo, assim como nós usamos o exemplo da serpente, todo aquele que crê, olhar para Cristo, pode ter acesso a essa graça. Então isso, para Paulo, era uma coisa muito maravilhosa, era uma coisa esplêndida, uma coisa espetacular, uma coisa fora do comum, porque para um judeu entender isso, era uma coisa muito, muito complicada, irmãos. Era muito complicado. Hoje para nós é simples. Não, Deus ama a todos e tal, Deus amou o mundo de tal maneira, mas para eles, não, Deus amou os judeus. E os outros vai ter uma colher de chá aí, se quiser se tornar um judeu. Então você tinha que se tornar um judeu e nunca você ia ser aceito na comunidade judaica. Ia ser sempre visto como uma pessoa de segunda categoria, de segunda classe, porque você não era legítimo, não era nascido ali daquela nação, não era descendente de Abraão segundo a carne. Por isso que Paulo bate muito nessa questão. Não é porque você nasceu em Israel que você é filho de Abraão. Você se torna filho de Abraão se você crê em Jesus Cristo e andar como Abraão andou. Não simplesmente você nascer em Israel não te garante absolutamente nada. Até o João Batista falava, né, dessas pedras eu posso suscitar filhos de Abraão. Não adianta vocês virem com essa arrogância, nós somos filhos de Abraão, não precisamos ouvir a sua mensagem, não precisamos fazer nada do que você está falando, não temos nada para nos arrependermos. Porque a mensagem de João qual era? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, a mesma de Jesus. Mas como que um judeu ia se arrepender? Você fala, mas arrepender do quê? Nós somos filhos de Abraão, nós já temos todas as heranças. Ele falou, não pensa que você, por serem filhos de Abraão, vocês têm salvação garantida. Porque destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então Deus ele não conte com os seus méritos, não se garanta em você mesmo. Você precisa da misericórdia de Deus. Então isso para um judeu era muito complicado para se entender. Então por isso precisava de uma revelação, porque estava escondido nas páginas do Velho Testamento. Lembra quando nós citamos aquela frase lá de Agostinho que fala que o Novo Testamento está escondido no Velho Testamento e o Velho Testamento é revelado no Novo Testamento. Por isso nós precisamos tanto da primeira aliança e da segunda, para que nós possamos andar de forma completa, para a gente não andar meio manco, meio com uma asa só. É justamente por causa disso. Então isso estava sempre esteve lá no Velho Testamento. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Quer dizer, é Deus abrindo a porta para todo mundo, mas as pessoas viam aquilo nas Escrituras, no Velho Testamento, vinde, né, gentios, tal, mas eles viam aquelas Escrituras, mas aquilo não representava nada para eles. Então era necessário que Deus abrisse o entendimento dos apóstolos para isso, e isso foi feito através de Jesus. Então quando Paulo percebeu e viu isso, ele falou, olha, eu caí de joelho, realmente eu vi que Deus não trata ninguém hoje com parcialidade, mas Ele ama todos da mesma maneira, e todos agora têm acesso à sua graça. Amém, irmãos? Então nós vamos dar uma paradinha aqui no capítulo 3 e vamos estar continuando no capítulo 4 do livro de Efésios. Que Deus nos abençoe.